Sinceramente, em tudo que eu já vi até hoje, eu acho que eu nunca me arrependi tanto de ter visto um anime. Essa aqui não é uma história feliz e nem triste, é só angustiante mesmo. E essa é exatamente a palavra que define esses 6 episódios, angústia e desgraça. Mas como eu não gosto de sofrer sozinho, eu vim repassar esse sofrimento aqui pra vocês. Sinceramente, eu acho incrível que o anime já começa com um alerta de gatilho na tela, com o estúdio tirando dele da reta, e não apoia nada que vai se mostrar. Nessas horas eu tava me cagando de medo. Mas vamos lá, Takopi's original sim, ou traduzindo, Takopi é original sim. Mas então, o Takopi é esse povo alienígena rosa aqui, muito fofinho. E um certo dia, uma criança chamada Shizuka acaba encontrando ele. Takopi é de um planeta meio diferenciado ali, chama Rap. E a Shizuka ajuda ele dando um pão ali pro coitado, que parecia estar passando fome. E tipo assim, não que ela também não pareça, né? Mas então, esse povo desgraçado aqui apareceu nesse planeta simplesmente pra espalhar a felicidade. Ele usa uns bagulho mágico aí, umas ferramentas mágicas. E até aqui, a gente já viajou legal, tá ligado? Mas nada de ruim aconteceu. Porque, pô, pelo que tinha me dito antes de eu ver esse episódio, eu achei que o alien ia trucidar a Shizuka brutalmente. Depois do aviso do gatilho, irmão, já tá esperando o pior possível. Mas não, o Takopi só veio pra Terra pra espalhar a felicidade mesmo, não quer matar ninguém. E na verdade, o nome dele nem é Takopi. A Shizuka deu esse nome pra ele porque viu alguma coisa relacionada a polvo. Lá no Japão, polvo tem alguma coisa a ver com Takopi, eu acho. E ela só teve que dar esse nome pra ele porque o nome real dele é impronunciável. No final, meio que os dois viraram amigos ali. O Takopi começa a mostrar que tem ferramentas mágicas, inclusive uma que faria a Shizuka voar. Só que a menina simplesmente diz que voar pelos céus não vai mudar nada na vida dela. Eu posso estar errado, mas uma criança que negaria a oportunidade de voar pelo céu claramente não tá bem. Por favor, alguém contrate um psicólogo. Só que, bom, o Takopi acaba nem percebendo isso. Ele só, tipo... Caralho, será que a Shizuka já consegue voar? Isso é o que dá até raiva no início, mas faz muito sentido. O Takopi simplesmente demora muito pra perceber coisas que fogem da visão feliz que ele sempre chegou tudo. Tanto que um dia a Shizuka simplesmente se esconde das suas colegas de turma e o Takopi fica se perguntando se é alguma brincadeira nova. Bom, vai se passando uns dias aí, o Takopi continua mostrando as ferramentas felizes que ele tem, né? Inclusive uma que é capaz de tirar uma foto e revelar ela instantaneamente, como se não existisse celular. Só que antes que ele falasse um pouco mais sobre essa câmera aí, a Shizuka disse que precisa ir. E nesse mesmo dia, a Shizuka acaba levando o Takopi pra casa. E lá a gente conhece o cachorro dela, o Chap. Um pouquinho mais tarde, a Shizuka acaba falando pro Takopi que o Chap é basicamente a única coisa que faz ela querer ficar viva. Ela não diz com essas palavras, mas é meio que isso que ela tenta dizer. E sim, eu sei que depois dessa cena você provavelmente já declarou esse cachorro como morto, mas calma lá. E bom, esses dois passaram o dia todo junto, praticamente, não tinha ninguém naquela casa. E nessa mesma noite, o Takopi disse que vai fazer de tudo pra colocar um sorriso na cara da Shizuka. E pô, foi uma cena muito bonita. Pena que não fui eu que fiz essa transição, tá? Que porra aconteceu? Uma amiga? Brigou com 7 amigas diferentes. Então, a Shizuka brigou com alguma das amigas dela e o diabo na terra, aparentemente. Eu não sei que criança consegue fazer isso com alguém. E o Takopi puxa do rabo dele uma ferramenta feliz que, em tese, faria ela reconciliar com a amiga dela. Só que enquanto o Takopi tá lá explicando como é que funciona o laço, a Shizuka começa a olhar pro laço de um jeito meio obsessivo. E a Shizuka nunca tinha aceitado usar uma ferramenta do Takopi, mas dessa vez, por algum motivo, ela aceitou e disse que queria usar sozinha. Takopi, pelo amor de Deus, só falta ele escrever na testa o que vai acontecer. Não. Ao usar a ferramenta, mantenha o usuário sempre no seu campo de visão. Eu vou matar esse povo. Se ele entregar esse laço, na moral. E assim o Takopi deixou ela usar sozinha a porra do laço. E meu Deus do céu, tem uma regra no mundo dele que diz que não pode. E o cara deixou. Mas tá, passou algumas horas, o Takopi ficou preocupado e falou: não, é melhor ir na casa dela ver o que tá acontecendo. Só que chegando lá, digamos que ela não usou o laço com uma amiga dela, mas sim com uma viga que tava ali no teto. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? A Shizuka só se mandou de base mesmo. Como dá pra ver, o Takopi se sente muito culpado pelo que aconteceu. Não foi culpa dele, mas... tipo, ele deu a ferramenta pra ela se matar. Bom, de qualquer forma, o anime não ia acabar por aqui, né? Então, o Takopi mostra que aquela câmera que ele tinha usado há um tempinho atrás pra tirar uma foto da Shizuka, na verdade, era uma câmera que conseguia voltar no tempo. E assim começa a jornada do Takopi tentar entender como que funciona a mente de um humano e tentar fazer com que a Shizuka não se mate. E sim, ele realmente consegue voltar pro exato ponto que ele tirou a foto. Ninguém, além dele, consegue lembrar de tudo que aconteceu naquela outra realidade que ele viveu. E bom, é aqui que começa a desgraça desse anime, já que existe uma personagem chamada Marina, que é o diabo
diabo na Terra, simplesmente. A gente vê vários episódios de bullying junto com o Takobi, que basicamente se disfarçou ali como uma flor. Certamente estou invisível. E sempre tá voltando no tempo pra tentar ajudar a Shizuka a não sofrer bullying, só que isso acaba irritando mais ainda a Marina, já que por algum motivo nada que ela faz funciona, tem simplesmente uma força sobrenatural contra ela. Só que um certo dia, quando a Marina já tava no ódio, ela chama a Shizuka pra conversar um pouquinho ali atrás do prédio, tá ligado? Só uma conversinha entre amigos. A Shizuka, obviamente, já sabe o que vai acontecer e fica trancada no banheiro. E o Takopi fica tipo, caralho, por que você não vai lá fazer as pazes com a menina? Ele não percebe o que tá acontecendo. Só que do nada o Takopi tira uma ferramenta que basicamente consegue transformar ele em qualquer pessoa, só com um fio de cabelo. E assim ele se transforma numa versão da Shizuka, só que sorridente. É até estranho porque a guria realmente não sorri nenhuma vez nesse anime. E assim ele sai correndo pra encontrar a Marina, pra tentar fazer as pazes. Eu vou te contar o que vai acontecer aqui, viu? E dessa vez eu não tô nem brincando. Ele chegou lá, tomou 3 tapas pra ficar calado e começou a ser espancado pela menina. Eu tô falando que essa guria é o diabo na Terra. Quem é que faz isso com a criança, cara? Só que, bom, eu acho que é aqui que esse anime começa a brilhar pra mim. Não no sentido de eu tava vendo espancamento gratuito, mas sim na parte do alienígena aqui, o Takopi. Já que deve ser muito difícil pra um alienígena tentar entender como é que funcionam as emoções humanas. No caso, um que conseguia viver em um mundo praticamente utópico, 100% feliz. E a gente vê o reflexo disso nesse viés que ele tem de sempre chegar às coisas de uma maneira feliz. Dá pra pegar de exemplo o fato da Shizuka sofrer bullying e ele achar que uma conversa poderia resolver a situação. Ele até fala que ninguém do planeta dele conseguiria bater em alguém com tanta força. Aí você vê o cara tá apanhando uma criança de 3 anos de idade. Mas então, uma pergunta que fica é por quê? Por que uma criança faria isso com outra criança? Não é possível que isso aqui é realmente o Satanás na Terra. E é aqui que esse anime tenta mostrar a importância de uma família na vida da pessoa. Todos os personagens desse anime são praticamente quebrados, mas muito disso vem da família. Uma família caótica gera um filho caótico. Uma mãe que bate na filha gera uma filha que bate nos outros. Óbvio, não é tão preto no branco assim também, mas esse é exatamente o caso da Marina. Tudo começa com o pai dela que basicamente abandonou a família. Tudo pra viver uma vida onde ele basicamente saía pegando prostituta por aí. Nisso a mãe da Marina acabou ficando meio quebrada psicologicamente. Ela acabou virando uma mãe meio abusiva com a própria filha, machucando ela várias e várias vezes. Nisso a Marina acabou conhecendo a Shizuka e adivinha? A mãe da Shizuka é uma dessas prostitutas que o pai dela ficava pegando. Ou seja, a Marina desconta o ódio na Shizuka porque ela não pode bater na mãe dela, tá ligado? E pô, isso é um ciclo de desgraça tão grande que você não consegue nem achar o culpado direito. De qualquer forma, se isso já é difícil pra gente entender, imagina pra porra de um povo alienígena que vivia num mundo 100% feliz. Em um certo dia a Marina desgraçada pensa em um plano pra tentar ferrar mais ainda a Shizuka. Ela ataca a Shizuka em um momento onde o cachorro tá por perto e o cachorro acaba defendendo a Shizuka. Ou seja, atacando uma criancinha. O cachorro foi levado por causa disso. O Takopi tenta muito voltar no tempo pra impedir, mas parece que é destino. O cachorro ia ser levado de qualquer jeito. E no dia seguinte, a Marina acaba chamando a Shizuka pra uma floresta. Nessas horas eu tava crente que ia rolar um assassinato aqui nessa floresta. E talvez eu estivesse certo. A Marina começa a bater na Shizuka de novo, gritando que queria a família dela de volta, como se a criança tivesse alguma culpa nisso. E bom, nesse ponto o Takopi resolve tomar uma decisão. Uma decisão que ele provavelmente se arrependeu bastante. Ele pula pra salvar a Shizuka e acaba dando uma câmerazada na cabeça da Marina. E sim, isso matou ela. Eu não sei que força que você tem que ter pra conseguir abrir o crânio de alguém com a porra de uma câmera. Mas o Takopi conseguiu. Só que aí que tá, o Takopi é tão gênio que ele esqueceu que a câmera dele poderia quebrar. E ele quebrou a câmera. Ou seja, ele não pode mais voltar no tempo e a Marina morreu de verdade. Não tem como mais voltar. E pô, é aqui que começa a bizarrice, pô. Porque a Shizuka olha pra isso e ela começa a sorrir como nunca antes, irmão. Tipo, dá pra entender, mas caralho, mano, que cena bizarra da porra. E nesse momento o Takopi começa a se questionar o que foi que ele fez. Porque ele ajudou uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele matou uma pessoa. Ele não conseguia entender porque a Shizuka tava sorrindo tanto naquele momento. E bom, ainda pode piorar bastante, porque naquele mesmo dia, um moleque da sala dela que sempre tentava ajudar ela e tal, acaba aparecendo nesse lugar com medo da Marina ter feito alguma coisa. Mal sabe ele. E aqui começa uma das maiores loucuras dessa história. Porque o moleque aqui de azul fica incrédulo que ele acabou de ver. E tipo, independente da magia desse povo rosa que apareceu do nada, a Shizuka vai levar a culpa desse assassinato. Só que aí ela ativa a carta mestre, a manipulação. E ela consegue convencer o moleque que não tinha nada a ver com isso. Basicamente porque esse moleque também é traumatizado pela família dele. Nesse ponto ele tá desesperado pela aprovação dos outros. No caso, a aprovação que a mãe dele não deu pra ele. E como a Shizuka já era alguém que ele tentava ajudar, ele simplesmente não conseguiu negar um pedido de ajuda dela. Mesmo que esse pedido fosse tentar esconder um corpo. E de novo, aqueles momentos ultra desconfortáveis que é basicamente 2 crianças tentando enterrar um corpo morto. E o pior, eles usam uma ferramenta do Takopi que basicamente servia pra guardar flor. Ela podia mudar de tamanho e basicamente nenhuma flor que tava lá dentro conseguia envelhecer. Ou seja, era perfeita pra um corpo. Caralho, moleque, como é que você foi se envolver nisso, cara? Sai daí, irmão, você não tem nada a ver com isso. E bom, aqui começa a saga desses 3, basicamente pra tentar fugir daquele lugar e
e reencontrar o Chap, que é o cachorrinho da Shizuka. De novo, o moleque não tem nada a ver com isso, mas ele vai tentar ajudar. Só que no meio desse processo, a Marina não poderia simplesmente desaparecer do mapa. Então o Takopi usou aquela ferramenta que conseguia transformar ele em qualquer pessoa e começou a viver a vida da Marina. E é aqui que vem a invertida, porque ele sempre chegou à visão da Shizuka nessa história. E agora ele vai começar a entender o que tava acontecendo com a Marina. De início ele não pega nada, tá ligado? Ele só passa despercebido mesmo. Como eu disse, visão feliz, aquele viés que ele tem. Só que chega um ponto onde basicamente o pai dela ali acaba voltando pra casa algum dia, pelo visto ele aparece lá de vez em quando, e ele convida ali a Marina meio que na brincadeira, porque já sabia que ela não ia aceitar, pra ir morar com ele. Só que como não é a Marina, o Takopi aceita, pensando que vai ser uma coisa boa. E aquela mãe que já era louca, fica mais louca ainda e quase mata a guria. Ela até fica falando pra ele sair de dentro dela, tipo como se fosse um espírito possuindo a própria filha. E nesse estado, o Takopi finalmente entende o que foi que ele fez. No caso, o peso da morte da Marina. Nunca existiu um lado bonzinho, um lado malvado da história. E o fato do Takopi ter se intrometido nessa história provavelmente só piorou ela. Só que vamos lá, depois de um tempo, aquele molequinho de azul finalmente consegue se livrar da manipulação da Shizuka, já que a Shizuka tava literalmente manipulando o moleque pra ele se entregar e confessar o crime que ele não cometeu. Tipo, ela já tava completamente maluca. Tudo que ela queria era reencontrar o Chap de volta. E pra isso, ela não poderia estar na porra de uma prisão, no caso um reformatório. Só que mesmo sem a ajuda dele, ela consegue voltar pra casa do pai dela e, meu Deus do céu, cara, que cena foi essa? Tipo, parecia que o anime tava até ganhando mais cor, tá ligado? Mas ela chega na casa do pai dela e o pai dela já tem outra família. E o pior, ela tem duas filhas e uma parece ter a mesma idade da Shizuka. Ou seja, esse cara já tava traindo a mulher faz tempo. Eu acho que o pior dessa cena toda é ele olhar pra cara da Shizuka e falar que não conhecia ela. Porque se ele falasse, né, ia causar um caos na família dele. E pô, se a Shizuka já tava ficando maluca da cabeça, nesse ponto ela despirocou completamente. Ela começou a imaginar que o Chap tinha sido engolido pelas crianças. E pensou que seria uma boa ideia tentar abrir a barriga delas pra tentar descobrir se ele tava lá. Mano, o que aconteceu com a nossa Shizuka, cara? O que aconteceu? E nesse ponto o Takopi nem consegue mais ajudar ela. Ele recusa o pedido de dar uma ferramenta pra Shizuka, que ajudaria ela a abrir a barriga das crianças. E a Shizuka basicamente só dá adeus pra ele e fica uma pedra nele. Só que é aqui que esse anime consegue brilhar ainda mais. O nome do primeiro episódio se chama Para Todos Vocês em 2016. E por algum motivo o nome do quinto se chama Para Todos Vocês em 2022. Acontece que o Takopi veio pra esse mundo em 2022. Ele não encontrou a Shizuka, ele encontrou a Marina. E nesse futuro, a Shizuka acabou meio que destruindo a vida da Marina muito sem querer. Basicamente a mãe da Marina nesse mundo ainda era muito abusiva, mas quando a Marina começou a namorar com um garoto, meio que a mãe dela se acalmou um pouco. Só que esse mesmo garoto acabou gostando da Shizuka logo depois e resolveu terminar com a Marina. Isso deixou a mãe da Marina maluca a ponto de acabar em morte. No caso, morte da mãe da Marina, porque ela revidou e conseguiu matar ela antes que fosse morta. E aqui o Takopi chega à conclusão de que deveria voltar no tempo pra conseguir matar a Shizuka e dar uma vida feliz pra Marina. E adivinha, ele volta exatamente no quarto ano, ou seja, em 2016, no primeiro episódio. Pô, na moral, eu achei isso aqui muito foda. Só que tem mais um detalhe. Quando ele foi pro planeta dele pra conseguir voltar no tempo, a mãe dele, que parece um ser celestial, e a mãe dele disse que se ele chegou à conclusão que deveria matar alguém, ele tá errado e que as memórias dele deveriam ser apagadas. Só que ele revida e consegue voltar no tempo. O problema é que as memórias dele foram apagadas. Isso que ele nunca atacou a Shizuka, mesmo que o plano original dele fosse esse. Só que agora, depois de passar por tudo que ele passou, ele finalmente entendeu o que tá acontecendo. E que a intervenção dele ali não devia nem sequer ter existido. A Marina provavelmente ia continuar sofrendo e a Shizuka iria continuar sozinha como ela sempre foi. Basicamente o Takopi se sacrificou pra conseguir usar a câmera mais uma vez e voltar no tempo. Só que nessa realidade onde basicamente continua tudo a mesma coisa, um pequeno resquício da existência do Takopi acabou sobrando na mente delas. E só esse pequeno resquício acabou tornando as duas amigas. Ou seja, continua a mesma coisa, mas pelo menos as duas não vão se matar. E pronto, esse é o fim da história. Gostou? Sinceramente eu gostei bastante, foram 6 episódios praticamente, poderia ser um filme isso aqui. Então se você gosta desse tipo de anime, dá uma chance, porque nesse vídeo eu nem abordei tudo que aconteceu. Dito isso, muito obrigado pelo 100 inscritos, rapaziada, e até mais.